Irmãos, na época de Jesus morava 2.000 pessoas aqui nessa vila. 2.000 pessoas. Era uma das maiores cidades que tinham na região do Quinerete. Quinerete, o Mar da Galileia. A palavra Quinerete quer dizer adaga, porque o Mar da Galileia tem formato de uma adaga. Entrando em Cafarnaum, ou Cafarnaum, quer dizer tenda da consolação, a coletoria de Mateus. A coletoria era aqui, nesse local aqui. Então aqui uma vez Jesus chegou para o Mateus e falou, segue-me. Ele largou tudo, tá certo? Temos uma estátua de Pedro aqui atrás de nós. Atrás da estátua de Pedro está o porto de Cafarnaum, o antigo porto. Os pequenos barcos saíam aí desse porto para ir pescar no Mar da Galileia. À minha frente aqui existe a igreja que eles chamam de igreja octagonal. Octagonal por quê? O formato dela é um octágono. Quem fez essa igreja? O governo japonês. O Japão deu de presente essa igreja, esse local aqui. Embaixo dessa igreja estão as ruínas da casa de Pedro. Vocês vão observar que as ruínas da casa de Pedro subentende que era uma mansão. A maior casa do vilarejo de Cafarnaum é aqui, as ruínas da casa do apóstolo Pedro. Lado direito está a grande sinagoga branca. Sinagoga branca por quê? Ela remete ao período bizantino. É uma sinagoga, digamos assim, de construção moderna para a época. Embaixo dessa sinagoga, vocês vão ver que o alicerce são de pedras pretas. Essas pedras é da sinagoga original onde Jesus pregava. Nessa sinagoga aí, foi quando Jesus declarou que o Espírito Santo estava sobre ele, vindo depois da tentação do deserto. Lembra lá em Jericó, Monte da Tentação, ele veio para cá, entra na sinagoga, tem um rolo do livro de Isaías em cima, digamos, do púlpito da sinagoga, ele sobe até o púlpito, lê aquilo ali e diz, olha, se cumpriu hoje essa palavra aos ouvidos de todos vocês. Nessa cidade, Jesus escolheu todos os discípulos. Nessa cidade, Jesus fez quase 90% dos seus milagres. Nessa cidade aqui. Então, se teve uma cidade que teve o privilégio de ver Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus, contemplar os milagres de Jesus, irmãos, Jesus morou nessa casa aqui de Pedro. Essa casa de Pedro aqui é a casa que Jesus morava. Jesus chega aqui, ele cura a sogra do Pedro, ela estava aqui para ser cuidada pela filha. Depois que ela é curada, ela volta para Betsaida, que é nessa direção. E o quarto fica vago. E esse quarto, Jesus é convidado para morar ali. Então Jesus morou nessa cidade aqui 3 anos. Dessa cidade ele vai para Jerusalém, é morto e crucificado lá. Nessa cidade, Marcos 2, quando todo mundo soube que ele estava em casa, correram até lá, não tinha como entrar, abriram o telhado da casa para poder descer o paralítico. Foi nessa casa aqui, ó. As ruínas dela estão aqui embaixo. Então, se teve uma cidade que viu tudo de Jesus, que teve a identificação de Jesus, a instrumentalização de Jesus, foi essa cidade aqui. Só que está escrito na Bíblia, Mateus 10. Cafarnaum, tu vai ser levado até o céu? Não, tu vai ser lançado no inferno. Porque se em Sodoma, em Gomorra, fossem feitos os milagres que foram feitos no meio de vocês, eles teriam se arrependido. E vocês não se arrependeram. Então a cidade que mais viu Jesus, não valorizou Jesus, virou o quê? Ruínas. Quem não valoriza Jesus está destinado a virar ruína. Cafarnaum virou ruína. Mas na frente de Cafarnaum tem uma cidade chamada Tibérias, que nunca teve um milagre, nunca teve uma visitação de Jesus, só escutava as notícias. Mas essa cidade de Tiberíades valorizou Jesus, tanto é que ela existe até hoje. Uma cidade opulenta, uma cidade nobre, por assim dizer, um grande balneário, e só sobreviveu das notícias de Jesus, nunca viu Jesus, nunca tocou em Jesus. Cafarnaum não valorizou, mas Tibérias sim. Então nós, por exemplo, nós nunca vimos Jesus, nós nunca tocamos em Jesus. O que nós temos são notícias de Jesus, as boas novas, o Evangelho. Aí a gente decide, quer virar uma Cafarnaum ou quer virar uma Tiberíades. Cafarnaum viu Jesus e virou ruínas. Tiberíades só escutou de Jesus e se tornou uma grande cidade. É por isso que a Bíblia diz que é muito mais feliz aquele que não viu e creu, do que aquele que vê e não crê. E milagre não é para se ver, é para se crer. Esse mar que está na nossa frente aqui, ele testifica para Cafarnaum e para Tibérias. O mar está dizendo, nós obedecemos a Jesus. Por quê?
Porque fazem 2000 anos que não tem vento e nem onda nesse mar aqui. Ele está desse jeito há 2000 anos. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem. Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. E observe, Jesus deu essa ordem indo para Gadara. Você pega o texto em Marcos 4 e Marcos 5. O final do texto em Marcos 4, Jesus volta de Gadara. Ele precisou acalmar o vento de novo? Não. O vento só estava feroz na ida. Na ida por quê? Porque ele lá para salvar uma alma. Uma alma que era habitada por 2000 demônios. Ele salva essa alma e volta para cá. E o vento não se agitou mais. E desde aquele dia, nunca mais se agitou. E o gadareno que ele salva, ele diz o seguinte: volta para tua casa, volta para os seus. E ele vai para Decápolis. Decápolis é uma palavra grega, quer dizer grupo de 10 cidades. Então Gadara fazia parte dessas cidades. Gessara também fazia parte dessas cidades. Mas o gadareno, ele não quer ir para casa, ele quer entrar no barco para acompanhar Jesus. Ele quer ser uma espécie de 13º apóstolo. Mas Jesus diz, volta para os seus. Por quê? Porque Jesus queria enviá-lo para o campo missionário. Mas para o campo missionário mais importante da terra, que é a casa da pessoa. Então o que adianta pregar para o planeta todo se não pregar para casa? Essa é a ideia do gadareno. O primeiro missionário sem nome enviado por Jesus. E onde que Jesus achou esse missionário? No cemitério. Então até do cemitério Jesus tira coisas boas. O gadareno, ele não era judeu, ele era grego. Morava em Decápolis. Ora, se morava em Decápolis, era grego. Se é da cultura grega, provavelmente que ele tinha um pedagogo quando era criança, que é o pedagogo, um professor particular, que estava preparando ele para ser o quê? Um grande orador, sei lá, alguém para discursar no Areópago, alguém para transitar na filosofia dos epicureus, pode ser. Então quer dizer o seguinte, o diabo tira ele do luxo, bota no lixo, mas Jesus vai no lixo e bota no luxo de novo. O diabo tira de casa e bota no cemitério, Jesus vai no cemitério e faz ele voltar para casa. Então o gadareno é o maior emblema da restauração familiar e da autoestima que o ser humano pode receber de Jesus. Porque o gadareno vivia na região de Gadara ali, pelado, sem roupa, cabelo desgrenhado, pedaço de corrente, pulso, tornozelo, todo mundo tinha medo dele, terrível medo dele. Um homem solto ali, um verdadeiro bicho, vivia a Bíblia diz, nos montes e nos campos, uivando de dia e de noite. Diagnóstico médico é o seguinte, sem solução, desenganado. Mas Jesus vai lá e salva o cara. E ele morava em cemitério, entre cadáveres. Ele era um necrófilo, provavelmente, né? E Jesus vai e liberta o camarada. E no couro dele tinha 2000 demônios. E Jesus, quando o liberta, coloca ele para pregar em casa. Pregar no campo missionário mais importante. Então Tiberíades está aqui, gente. Aqui na frente. A última vez que eu tive em Tiberíades, em 2016, uma das vezes que eu tive em Tiberíades em 2016, o pessoal estava tendo um show do Bon Jovi. Eu não fui no show, não me deram ingressos, né? Mas para você ver o tamanho da importância da cidade, que só escutou de Jesus. Gente, Tiberíades tinha que ser desse lado aqui. A cidade boa tinha que ser desse lado, mas virou ruína. Porque a Bíblia diz que Cafarnaum vai ser lançado no inferno. Porque não valorizou. Gente, uma cidade que Jesus morou, gente. Pelo amor de Deus. Jesus morou aqui. Essa sinagoga aqui, ó, foi construída por um centurião. Aquele centurião que tem um servo doente. A Bíblia diz que ele fez a grande sinagoga. E Jesus falou assim, olha, eu vou lá na tua casa. Não, Senhor, não precisa ir não, só manda uma palavra. Aí Jesus falou, olha, nunca vi tanta fé, tá? Ou seja, o centurião tá dando 10-0 em vocês. Aí Jesus solta uma palavra e esse centurião, ele tem um servo curado dentro da casa dele. Esse centurião tem uma linha de tradição que diz, é o mesmo centurião da cruz, que diz o seguinte, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Mas isso é só uma conjectura da tradição local. O resto é o que vocês estão vendo aí, gente. Nessa sinagoga Jesus ensinou, nessa sinagoga Jesus pregou. E observe um fato interessante, ele nunca foi bem-vindo nas sinagogas, nunca foi. Porque ele nunca teve uma formatura rabínica formal. Ele era filho de um carpinteiro, ele era filho de uma lavadeira. Yosef, Maria, né? Era isso. Ele não era bem-vindo nessa sinagoga, mas um dia, o mestre da sinagoga, o dono da sinagoga, o Jairo, o maior da sinagoga, que morava aqui, ele teve que se curvar diante de Jesus, dizendo, vai para minha casa porque minha filha está doente. Então observe um fato interessante. Quem não aceita Jesus na sinagoga vai ter que se curvar diante dele, diante da necessidade.
Então para eles foi um absurdo. Jesus 30 anos, 31 anos, 32 anos. Jairo com 65 anos se ajoelhando diante dele. Vá para minha casa. Marcos capítulo 5. E vocês observaram o que aconteceu nessa época? Jesus está indo para a casa do Jairo. Só que Jesus para dizer o quê? Quem me tocou? Porque uma mulher necessidade fez a agenda de Deus mudar. A necessidade faz a agenda de Deus mudar. Ou seja, Jesus ele desce do barco para ir para a casa do Jairo, mas ele para atender uma mulher sem nome, porque tocou na orla do manto dele. E Jesus pergunta, quem de vocês aqui me tocou? Tinha 2.000 pessoas em cima dele. Ah, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Mas como que tu sabe que alguém te tocou diferente? Porque do meu corpo saiu o poder, saiu virtude do meu poder. Então Jesus, quando diz isso, que sai virtude do corpo dele, ele está dizendo o seguinte, eu já curei essa pessoa. Só que a intenção de Jesus nunca é só curar, é salvar. Tanto é que quando ele diz quem me tocou, a mulher para. A mulher explica o que aconteceu. Jesus chama ela de filha. É a única mulher chamada de filha na Bíblia, é a mulher do fluxo de sangue. Aí Jesus desfere uma palavra dizendo, a tua fé te salvou, porque curada já estava. Então tem gente que vai para Jesus só para ser curado. Mas Jesus não quer só curar, ele quer salvar. E se você perguntar para Jesus, preferes curar ou salvar? Ele vai dizer, eu prefiro curar. Porque nessa casa aqui desceu um cara pelo telhado para Jesus curar. Mas Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. O pessoal começa a murmurar, quem é esse que perdoa pecado? Aí Jesus, sabendo a intenção da mente, disse, bom, para provar que o Filho do Homem tem poder de curar e de salvar, paralítico, levanta e anda. Pegou a cama e andou, e saiu dali. O paralítico desceu por onde? Pelo telhado, mas saiu pela porta. Quem te fecha a porta, você entra pelo telhado. Mas quem te fechou a porta vai ter que te ver saindo pela porta. Foi o que aconteceu com esse paralítico. Nessa casa aqui, nesse local aqui, quando o telhado se abriu. Então, gente, quando não tem nenhuma alternativa, nem na porta, nem na janela, experimenta abrir o telhado, tá? Quem abre o telhado é porque crê no sobrenatural de Deus. Foi isso que aconteceu com esse paralítico. E tudo nesse lugarzinho aqui, gente. Ah, esse lugar tem história para contar. Meu Deus do céu. Mas não valorizou. Qual é o ensinamento para mim? Todas as vezes que eu boto o pé aqui. Valorize as coisas que Deus tem te proporcionado. Porque senão você pode virar ruínas. Mas eu penso que o destino nosso não é virar uma Cafarnaum, mas ser uma belíssima Tibérias. Uma belíssima Tibérias. E sejam bem-vindos à Tenda da Consolação. Cafar, tenda, Nahum, consolação. Lembra Nazaré? Ele foi perseguido em Nazaré, mas Jesus teve consolações aqui. Porque aqui ele escolheu os discípulos. O monte das bem-aventuranças aqui